Um menino de 22 anos de idade, pobre, extremamente pobre. De empregado a empresário, mas não foi fácil não. Aconteceram várias histórias no meio desse caminho que provavelmente, se você ouvisse, teria desistido. Esse menino de 22 anos, pobre, hoje é dono de 4 grandes restaurantes aqui em Ribeirão Preto, 2 unidades da Água Doce Cachaçaria, Vapiano e Milwaukee. Estou falando do Renato Munhoz, que há alguns anos a gente já se conhece, né? Bastante já. Para mim é um prazer saber um pouco mais da sua história. Renato, você estava me contando a saga, né? Como tudo aconteceu, como é que foi sair dessa pobreza absurda, como você mesmo disse, a empreender, a ser empresário. Para começar, eu posso dizer para você que 4 coisas eu nunca tive na vida: medo, preguiça, juízo e aquele tão sonhado dinheiro. Então, não tinha um vínculo de perder algo, a gente sempre estava ali para a vida. Até que um dia na faculdade, fazendo a faculdade de Direito, consegui uma bolsa com a minha patroa na época, porque o dinheiro que eu ganhava era o salário meu, era o valor da faculdade. Você era empregado. Era empregado. E eu passei na faculdade de Direito, porque meu irmão fez, porque eu tenho um advogado, o outro fez. E aí eu falei para a dona da empresa, falei, olha, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, a senhora não me ajuda? Quanto que é? É o valor do meu salário. Ela falou, pago 50%, tá bom? Eu falei, tá ótimo. Então foi o início. E no andar da vida, lá na faculdade, tinha um amigo de ginásio, a gente não era muito próximo, mas a gente estudou no mesmo colégio, no ginásio, né? Que antigamente o ginásio municipal e estadual, a escola eram maravilhosas, né? A gente respeitava os professores, apesar de que eu era um cara meio arteiro, não era tão bonzinho assim, mas... E aí a gente ficou amigo, realmente se aproximou, aí era na época de 94, aquele negócio de sorvete a quilo, bombando e tal, queríamos montar, ele queria morar na praia. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí eu tinha uma amiga minha que morava numa cidade chamada Oswaldo Cruz, que é do lado de Tupã. Nesse meio tempo inaugurou uma água doce lá em Prudente, que era atrás da igreja, onde eu falo que é atrás do negócio do padre, né? E era uma loucura. E essa minha amiga falou, Renato, vamos pra Tupã, num barzinho lá? Ah, mas eu não bebia, né? Ah, mas Tupã desse tamanhozinho, né? Pô, moro em Prudente, vamos pra Prudente. Não, vamos lá que é mais perto. Então tá bom. Chegamos em Tupã e eu conheci a Água Doce. Ela tinha acabado de ser reformada, fez um prédio enorme, lindo. Porque a Água Doce, ela começou no fundo da garagem do presidente. Aí eu fiquei maluco, eu amei aquilo. Falei, eu quero isso aqui é franquia, porque tem lá em Prudente, fui embora. Fui com aquilo na cabeça, no outro dia seguinte na faculdade, falei, Ari, nós vamos montar uma cachaçaria. Falei, cara, aquela da atrás da igreja. Falei, Renato, não dá, não tem dinheiro. Eu sei que nós não temos dinheiro, mas vamos tentar? Não, mas não dá. Falei, cara, deixa eu tentar. Então tá bom. Aí fui lá no Eduardo, que era o dono da cachaçaria em Prudente. Falei, Eduardo, é o seguinte, sou o Renato, eu queria montar uma cachaçaria, como é que faz? Você tem que ir para Tupã. Ah, eu tenho que ir para Tupã? Então tá bom. Peguei meu carro, na época só tinha meu carro, menino novo, sempre sonho ter um carrinho, né? E aí catei meu carro e fui começar com o Delfino. Eu com 22 anos, o Delfino com 42, que eu te falei. 22 anos extremamente pobre. Bem pobre, né? Bem pobre. Na verdade, acho que a pobreza era mais financeira, né? A gente não tinha uma casa para morar, a gente morava numa casa muito humilde, de aluguel. Não por nada, mas a gente tinha, que eu estava falando para você, a gente tinha uma cultura, a família era muito educada, a gente sabia o que é certo e errado, independente de ter dinheiro ou não. Isso foi uma coisa... Mas a situação financeira é algo que é impedimento para muitas pessoas que querem empreender. Talvez, né? quando você deseja que isso seja, né? Talvez seja isso. Eu nunca me balizei nisso. E aí eu cheguei para o Delfino e falei, olha, eu sou de Prudente, eu gostaria de montar uma água doce, como é que eu faço para montar, né? Falei, isso aqui. Ele falou, mas e aí, dinheiro? Eu falei, olha, eu tenho um sócio, a mãe dele o pai tem uma condição financeira de classe média, mas é empregada, a mãe é doméstica, né, do lar, né, que falava antigamente, né, cuidava dos filhos. E eu tenho o meu carro e tenho um acerto meu, que se eu for pegar da empresa onde eu trabalhava. E o que você mais gosta? Eu falei, do meu carro e das mulheres, né? Sempre gostei, né? Hoje estou casado com filho, aí tá vendo? Tem uma filha agora, né? E ele falou, como é que você vai me pagar? Eu falei, com o meu carro. É a única coisa que eu tenho. O carro, um pouquinho de dinheiro, não tem mais isso. E o teu sócio? Ah, ele não sei como é que ele vai fazer, ele não tem renda, mas ele vai arrumar um dinheiro.
Eu não sei o que esse Delfino teve na cabeça, que ele acreditou em mim. Ele diz até hoje, que eu disse que a coisa que eu mais gostava era o meu carro. E você estava disposto a entregar. Eu abri meu sonho, né? Do sonho de ter um moleque de 20, qualquer homem, né? Brinca de carrinho, né? A gente não brincou de boneca, né? Então, o que um homem gosta de carro? Faz parte. Até as mulheres gostam de carro, né? Todo mundo gosta. Imagina um moleque, era bonito, era equipado, aquelas coisas. Bom, aí a gente foi para procurar ponto. Meu sócio, na época, ele queria morar na praia, né? Tem um filme do Tom Cruise que chama Coquetel, que no final o cara fica fazendo uns drinks na praia, ele sonhava, achava que era essa realidade. Eu também acho que eu acreditei no meio do caminho. E fomos para o Guarujá. Isso em 94, não, já em 95. Fomos para o Guarujá, chegamos lá, na época, um ponto era uns 300, 400 mil reais, há mais de 20 anos atrás. E um aluguel era 30 mil, cara. Falei, isso aqui não é para nós não, vamos embora. Nublado, tudo ruim. Bom, falei, cara, eu conheço Ribeirão Preto. Conheci em 91, trabalhava com um primo meu numa construtora, a cidade é muito legal, tem um monte de barzinho. Vamos passar lá? Então vamos. Aí viemos para Ribeirão Preto, acabamos dormindo num motel, eu e meu sócio, né? Que não sabia nada, paramos num motel, lá, dormimos lá e conhecemos. Amamos a cidade. É isso aqui. Aí fomos embora para Prudente, que eu sou de Prudente, né? E depois eu fui para Tupã. Cheguei em Tupã e falei, Delfino, nós temos a cidade, pode ser Ribeirão Preto? Tem alguém lá? Não, não tem. Então nós vamos montar lá. E ele me pergunta, você conhece alguém? Eu falei, não conheço ninguém. Eu tinha um amigo meu que morava, mas não mora mais. Mas não tem problema, vamos embora. Cheguei em casa, já tinha assinado o contrato, fui com uma pastinha, que elas antigamente usavam umas pastinhas. Minha mãe diz isso, eu não me lembro disso. Ela falou assim, que eu falei que eu não voltava mais pobre para cá. O poder da afirmação, né? Eu não me lembro disso, minha mãe diz isso aí com toda a simplicidade dela. E eu tinha entregado meu carro, fiquei a pé. E o meu sócio tinha o carro da mãe dele, mas não tinha seguro. E eu, como trabalhava numa empresa de ônibus, o que eu fiz? Fiz o seguro parcelado. Então, na hora que a gente parasse de viajar, cancelava a pólice, estava tudo certo. Aí eu fui lá comprar o seguro com um amigo meu que prestava serviço para a empresa onde eu trabalhava. Olha, você tem condição de fazer o seguro? Não, faço para você, não, tranquilo. E eu fui pegar um talão de cheque, não tinha mais, era aquele negócio de poupança, aplicação de poupança. Não pode ser pro dia tal, dia certo? Não, pode sim, Renato. Então tá bom. Eu fui embora. Só que eu viajei no outro dia. No dia seguinte, andamos 50 quilômetros, eu dirigindo, capotamos o carro, deu perda total, era para desistir de tudo. Machuquei só o rosto, não fiz nada, mas o carro não aproveitou nada. Aí deu pânico, né? Por quê? Porque eu não tinha pago seguro efetivamente, eu tinha feito um acordo de verbal, né? E fomos para a cidade, socorremos e tal. E eu liguei para o rapaz da corretora de seguro e falei, Marcos, é o seguinte, adivinha, foi o PT, né? A gíria que usa, perda total. Falei, PT, falei, Marcos, você pagou esse negócio? Falei, Renato, não se preocupa não, eu paguei no mesmo dia. Eu sabia que você ia me pagar e tudo, né? Aquilo ali já veio a lágrima, né? Porque ao mesmo tempo não teria o prejuízo do carro, nem ia começar. Aí indenizou a mãe do meu ex-sócio, né? E no outro dia eu tinha esse amigo meu que estava vindo embora de Ribeirão e voltando ao Japão. E eu falei, ô Mauro, você está indo para Ribeirão? Ele falou, tô. Eu falei, quando? Amanhã. Eu falei, sério mesmo? Então me dá carona. Ah, então beleza. Aí eu falei pro meu sócio, ó, vamos para Ribeirão amanhã? Eu falei, não, cara, se Deus te mandou esse sinal, vamos desistir. Eu falei, cara, eu não vou desistir, vamos embora, vamos. Eu sou um cara meio pilhado, eu falei, vamos até que ele decidiu vir conosco. Aí fomos de carona, alugamos um carro aqui, que ele tinha uns contatos, e por aqui ficamos, né, em Ribeirão. O começo foi muito bom, foi muito legal, mas a gente era muito novo. Aí queria comprar um carro, outro queria comprar uma moto, uma coisa maluca, mas foi uma grande sacada, que num momento da minha vida eu tive que mandar um garçom embora, na hora, porque ele tinha ofendido, ameaçado uma namorada que eu tinha, que ajudava na recepção, e não tinha como, ele quase foi a vias de fato. E para eu não ir vias de fato, eu falei para ele, olha, você não trabalha mais para mim. Isso eu tinha 24 anos, né? Então, você arregaçou as mangas. Mas na verdade existiu o treinamento da caçaria, existe até hoje e tal. Eu fiquei lá enfiado na caçaria trabalhando e tudo. Passaram-se 6 meses, eu morei dentro da reforma. Eu disse para você, a gente ficou 6 meses indo no shopping fazer um número 2, porque a gente não tinha, tomava banho de mangueira de nível, morava no fundo junto com cimento. Mas e aí, foi uma coisa que sempre teve na minha aptidão, né? Sempre fui um cara que não tive preguiça. É uma coisa até interessante, né? Porque provavelmente quem te vê hoje, Renato, né? Dono de 4 restaurantes em Ribeirão Preto, todos muito bem conceituados, não imagina o que você passou. Olha o seu palco
mas não sabe nada dos seus bastidores, né? Mas esse foi o grande legado, né? Porque a água doce sempre teve dentro dela de o dono saber fazer. Não é aquele negócio que engorda, não, o dono tá lá. Não é só isso, não. Tem que saber executar para poder mandar. E eu carreguei bandeja durante 8 anos. Ninguém sabia que era o dono. E nesse meio tempo eu fui conquistando, fui aprendendo a ser garçom. Eu não fui garçom, na verdade. Eu nunca servia francesa, aquelas coisas, nada. Outro dia um cliente me pediu para servir francesa, eu peguei o bife de picanha dele com garfo e joguei no prato do carro. Falei para ele, eu falei para você que eu não sabia, mas ele queria que eu servisse ele. Falei, vai do meu jeito. Beleza? Beleza. Até que as coisas começaram a melhorar. E aí foi, antes eu tinha separado da minha sociedade, fiquei a pé, fiquei sem carro. Você chegou a contar que foi a pé, né, da cachaçaria lá onde era na Portugal, a primeira unidade, a pé até a CPFL, depois a pé até o DAE, correndo. Na verdade, assim, quando a gente ficou bastante tempo, eu sofri muitos cortes de água e de luz. Eu não acho que isso é um orgulho, né, mas era a decisão, ou paga um funcionário, ou paga um fornecedor, ou paga energia. E chegou um determinado momento que a gente já tinha muita conta de água atrasada, que era um reparcelamento, e tinha as contas atrasadas. E eu morava do lado da cachaçaria, minha faxineira ficou uns 18 anos comigo, me tacava uma pedrinha sempre quando tinha um problema, logo cedo. Ela me tacou uma pedrinha e falou, olha, Renata, o cara da CPFL cortou. Eu falei, meu Deus. Mas 5 minutos depois que eu estava me arrumando, ela taca de novo a pedrinha e falou, o cara da DAERP cortou a água também. E aí eu fiquei em pânico mesmo, Renata. Eu vou te falar, foi a passagem mais importante da minha vida, acho que foi a grande guinada na minha vida. A gente acha que tem que ter muita fé. Passava alguma pergunta na sua cabeça nesse momento? É que sempre Deus estava me testando, Ele continua testando até hoje. Ele sempre me dá uns testes bons, mas ele acredita em mim. Tem hora que nem eu mesmo acredito em mim, mas eu vou, né? E aí, não tinha cheque. Entre cheque e devolvido na época, eu tinha 170. Entre protesto e a linha 12. Mas era uma coisa que veio de uma ex-sociedade e eu fui pagando aos poucos, né? E aí, como é que eu pago essa conta? Não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu vou colocar uma meia, acho um talão de cheque. Eu fiquei todo feliz, mas quando eu fui ver, não era um talão completo, era só 2 folhas. Falei, bom, 2 folhas está ok. Uma para a DAERP e uma para a CPFL, mas sem fundo, entendeu? Sem fundo nenhum. Quando eu vejo, não são 2 folhas, é só uma requisição de talão e a folha. Essa história a gente vai poder contar numa outra oportunidade, porque a história é longa, mas eu quero avançar um pouquinho. No fim das contas, o Renato saiu correndo, ele foi num lugar, ele foi no outro, negociou, renegociou. No fim das contas deu certo, caiu uma chuva, e aquela chuva foi o dia que você me contou, que foi realmente o dia da virada ali, do momento da virada como? Virada mental? O que aconteceu naquele momento? Porque eu tinha feito um acordo, eu tinha que pagar isso na segunda-feira. E sábado era o dia que dava um movimento e vem uma chuva torrencial que molha até a alma do ser humano dentro do bar, os clientes. E eu vou falar, eu xinguei Deus, xinguei um monte de gente, mas ao mesmo tempo passou um carro a Portugal tem uma mania de alagar quando chove muito forte, e aquelas picapinhas da Fiat 147, bem antigas, cheias de caixa de hortifrutis. E eu olhei assim e falei, alguém precisa da água. E aí daquele dia em diante, falei, Deus, nunca mais eu reclamo de nada. Qualquer fardo que o Senhor me der, eu vou ter que encarar. Eu posso até dar uma resmungadinha, mas eu não vou reclamar. Eu vou achar que é difícil, o teste é grande. E aquele dia foi o dia que nós mais vendemos na história da época, mesmo com chuva. A chuva vinha dentro do restaurante, porque era aquelas coberturas das águas, e os clientes não iam embora, eu não entendia isso. E hoje, alguns anos, eu entendi. Deus me deu a aprovação ali na hora, falou, vamos ver o que você faz. Ou você abraça o problema, ou você reclamar e você não vai conseguir vencer. E o fato de não reclamar mais, provavelmente, girando a sua roda da abundância, foi com que as coisas começaram a acontecer e que depois veio uma outra unidade da cachaçaria, e veio o Vapiano, e veio o Milwaukee. E essa é uma história que a gente vai ter que contar num outro programa, porque a sua história é inspiradora e eu quero poder contar isso depois. Você sabe o que eu falo, Renata? Que eu concluo. O que eu tinha? Me lembra que eu falei 4 coisas que nunca tive? Medo, preguiça, juízo de dinheiro. A pessoa que nasce sem um patrimônio financeiro, sem nada, o fardo dela é mais leve. Não tem nada para perder. Exato. O cara que nasce de um patrimônio, de uma família mais abastada, que quer dar sequência na geração, se ele não fizer o sucesso continuar, vão encarar ele como um fracassado, mesmo que ele não goste daquilo e queira seguir outra coisa. Então eu
eu tenho um fardo um pouco mais leve. Eu nunca tive nada. Então, arriscar o quê? Então, uma coisa que eu sempre respeitei é trabalho. Olha, pode até não gostar de mim, não há um problema, porque no homem que fez milagre, curou lepra, dividiu o pão, só fez o bem, botaram na cruz lá e pregaram. Pois é. Mas no meu trabalho, Renata, eu quero dedicar ao máximo. A minha vida são os meus clientes. Tem hora que a gente sente o baque. Eu defendo, eu tenho funcionários, vários acima de 10, 15 anos. Eu tenho agora um funcionário que era funcionário da cachaçaria, hoje não é mais funcionário meu. Hoje ele é sócio do Vapiano, eu dei uma participação dele depois de 20 anos. A gente vai construir uma nova história. O reconhecimento também é muito importante. Eu acho que é de ambas as partes, né? Foi uma troca. Então, vencer sem ter um legado financeiro ou um patrimônio, talvez ele seja mais fácil. Mas a gente não pode se empoderar da pobreza que achar que é uma desculpa. Porque ter dinheiro ou não é essa a questão. O que a gente precisa, na verdade, é o que a gente gostaria de ter. Porque às vezes a gente quer algo que é dos outros. E quando a gente quer algo que é dos outros, não funciona. Eu vou pedir para você agora escolher uma cartinha. Dessa carta aí, né? São cartinhas poderosas. Vamos ver o que você vai tirar aí. Você pode ler. Posso ler? Pode ler e dar a resposta, por favor. Quem é a sua família? Qual o seu sentimento em relação a ela? Bom, minha família é minha mãe e meus irmãos, né? Mas hoje eu construí uma nova família, que é minha esposa e minha filha. Um cara que nunca imaginou ser pai, porque teve uma infância muito difícil, muito dolorida, tinha medo de ser pai, né? E aí às vezes a gente tomava Porque a minha esposa foi uma mulher que eu quis, que eu fui em busca dela, que eu fiz tudo para ter ela. E ao mesmo tempo, nessa época, às vezes a gente bebia e queria, você vai ser mãe do meu filho, imaginava um moleque, né? Mas eu não tinha essa vontade de ser pai porque eu tinha medo da responsabilidade. Na verdade, eu ainda continuo tendo. E aí um belo dia ela me deu a notícia que estava grávida, fiquei em pânico, mas resumindo, vi a Maria Luísa, assisti o parto dela, minha esposa, mais de 30 horas de parto, eu vi essa criança nascer. Então hoje eu tenho realmente uma família, sabe? Eu construí, então minha mãe é minha base de tudo, tá, Renata? Ela que me deu a identidade, apesar de não ter uma condição financeira, ela me ensinou o que é certo e errado. Certo e errado é em qualquer lugar do mundo. A gente comete erros, mas o espírito do bem com a gente caminha. Então minha família hoje é a minha família, que é minha esposa, minha filha, e o meu alicerce é minha mãe e meus irmãos, que são as pessoas que mais acreditam em mim e não desistem de mim. Renato, muito obrigada por compartilhar a sua história, que realmente é sensacional. Obrigada muito mesmo. Bom. Um abraço para todo mundo, né? E eu encerro esse quadro com uma pergunta. Quais são os seus medos? E o que esse medo faz para te impedir de realizar o seu sonho? Te encontro no próximo programa.